Parábola do banquete de núpcias, Mateus capítulo 22. Vamos lá? Jesus continuou a pregar para eles por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete de núpcias para o seu filho. E por isso ele enviou seus servos a convidar para as bodas do filho várias pessoas. Mas estes rejeitaram o chamado convite. Uma vez mais, mandou outros servos com essa ordem: Dizei aos que foram convidados que eu já lhes preparei meu banquete, os meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo está preparado para eles. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outro ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então, disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo, os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas do meu filho todas as pessoas que forem encontradas. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar, os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E perguntou-lhe: Amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para as bodas, né? Mas o homem não teve resposta. Então o rei ordenou aos seus servos: amarrai ele, os pés, as mãos, e lança ele para fora, nas trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa é mais uma das parábolas de Jesus a respeito do reino. Jesus já contou algumas parábolas, dizendo o reino dos céus é semelhante a... E essa foi mais uma dessas parábolas nesse sentido, para explicar o que é o reino dos céus. Então Jesus comparou aqui o reino dos céus a um rei que resolve fazer um banquete para o seu filho, que iria se casar. E ele manda, os servos sair convidando as pessoas para aquele banquete. Porém, os convidados, a princípio, não deram muita atenção para esse convite, não. Por quê? Porque uns tinham que cuidar dos seus negócios, outros tinham que cuidar de suas fazendas, outros tinham outros compromissos e não deram bola para o convite. Mesmo assim, o rei manda os servos voltar e insistir com eles, que já estava tudo preparado, já tinha boi gordo morto, novilho cevado, um verdadeiro banquete estaria à disposição deles. Só bastava que eles aceitassem o convite e comparecessem, nas bodas do filho, mas não. Inclusive alguns, se irritaram e assassinaram os servos desse rei, que aqui está representando, no caso, os missionários de Deus, os evangelistas que são mortos, são assassinados, em diversos países que não aceitam a pregação do evangelho. Isso aqui está simbolizando essas pessoas, que são assassinadas por estar na missão de fazer esse convite. Porque aqui está representando o seguinte, o rei é Deus, a festa é as bodas de casamento do filho, Jesus, e os convidados, é a própria igreja. Os convidados é a noiva. E os convidados não estavam
não estava aceitando comparecer às bodas, né? E dando várias desculpas, né, por não irem. E aí, ó, fala aqui que o rei se indigna, né? Manda seu exército aniquilar todas aquelas pessoas que assassinaram os seus servos e bota fogo na cidade. E fala assim: quer saber? O banquete do meu filho não vai ficar vazio. Vão para as ruas e chame a todos que vocês conseguirem, nas praças, nas esquinas. Eu quero ver o banquete, né, a festa de núpcias do meu filho lotado. E os servos fazem assim, né? Depois que o estabelecimento está lotado, o rei ele percebe que um dos convidados não estava com roupa adequada, roupa de festa de bodas, né? E ele pergunta: amigo, interessante, né? Que é o mesmo jeito que Jesus chama Judas quando vai traí-lo, né? Amigo. Amigo, como que você conseguiu entrar se você não está com vestes adequadas, né? E ele não soube responder e ele foi expulso da festa. As vestes adequadas nessa parábola, ela simboliza as pessoas que aceitaram, né, a justificação de Jesus. Porque ninguém não poderia ter acesso àquela festa quem não estivesse vestido apropriadamente. Que na parábola não poderia estar nessa festa quem não estivesse justificado, né, pelo sangue de Jesus. Não estivesse com vestes adequadas. E até era um costume lá da época, eu estava lendo aqui no estudo, que quando as pessoas não tinham dinheiro para comprar as vestes adequadas para participar de uma festa, os anfitriões compravam essas vestes e davam para as pessoas se vestirem de forma adequada. Que foi o que aconteceu no caso de Jesus, né? Deus ele pagou a conta, ele mandou o filho dele morrer, né? Pagar a conta, nos dar vestes adequadas para poder participar dessa festa, né? Para que para que o noivo, que é Jesus, pudesse receber sua noiva, que é a igreja. E essa pessoa sem essas vestes significa aquela pessoa que não entendeu isso, não aceitou isso e achou que poderia adentrar essa festa usando suas próprias vestes de justiça, suas próprias vestes de bondade, né? E não as vestes únicas aceitas, que é o sacrifício, o entendimento e a aceitação do sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? Então, e aqui ele fala que aí pegaram esse convidado que estava sem as vestes e lançaram ele fora daquela festa, e ali fora havia trevas, choro e ranger de dentes, que simboliza ali as pessoas que não aceitarem a justificação de Jesus, né, as vestes justificadas que Jesus nos dá, vai ser, né, destinadas à morte eterna. Não terão acesso à vida eterna. Né? Então, foi essa a intenção, né, da parábola. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar Jesus em suas próprias afirmações. Então, os fariseus se afastaram, né, e ficaram bolando, pensando como que eles iam fazer para pegar Jesus nas próprias afirmações dele. Então, mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que eles questionaram. Então, os fariseus eram uma elite religiosa, né, dos judeus, muito religiosos, eram extremamente nacionalistas, e eles acreditavam, né, na ressurreição, eles acreditavam na vida eterna, em anjos e tudo mais. Os herodianos, que falo aqui, porque olha só, o pessoal que perseguia Jesus, eles começaram a se juntar entre eles, apesar das divergências deles, né? Os fariseus terem uma linha, os herodianos terem uma linha, os saduceus terem outra linha, eles começaram a juntar forças para tentar derrubar Jesus. Né? Eles partiram daquela premissa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, da arte da guerra, né?
Então eles deixaram de lado as rixas, as rivalidades deles, entre eles por um tempo, para unir forças e tentar derrubar Jesus. Então os fariseus eram extremamente religiosos, uma elite religiosa, nacionalistas, né, nacionalistas a ponto de estudar a fundo quem seria o Messias, e eles acreditavam que o Messias seria um rei que traria liberdade política a Israel, porque Israel naquele momento estava sob o Império Romano. Então eles acreditavam que a figura do Messias ia libertar o povo judeu do domínio romano, iria trazer paz, prosperidade, iria trazer honra, ou seja, seria um grande líder político cheio de poderes divinos, né? E Jesus, ele era o Messias, ele tinha os poderes divinos, mas ele não estava deixando-se encaixar nessa expectativa errada que eles tinham dele, de ser um libertador político-militar, né, um rei, não nesse sentido, não nessa vinda de Cristo, né? Existe uma segunda vinda de Cristo. Agora ele veio como cordeiro, a outra ele vai vir como leão. São vindas diferentes. Então nessa vinda, esses eram os fariseus, tá? Eles tinham essa imagem de Jesus. E tinha os herodianos. Os herodianos eram um grupo de judeus, mas que eram a favor do Império Romano, por isso herodianos. Eles concordavam, né, em estar submissos ao Império Gentil, ao Império Estrangeiro. Então perceba que aqui nacionalistas extremos, que eram os fariseus, se associando aos herodianos, que apoiavam Roma, né? E depois vai se juntar a esse grupo os saduceus, que eram um outro grupo. Os saduceus eram um grupo tipo anata política. Inclusive, os saduceus eles não acreditavam em vida após a morte, em anjos, em milagres, em nada disso. Então essas três linhas de pensamento filosófico, né, ou religioso ou político, elas que são rivais, né, não concordam entre si em vários aspectos, começam a se juntar para tentar derrubar Jesus, por inveja, por ciúmes, né, por tudo que a gente já sabe. E aqui, ó, fala que, ó, então mandaram-lhe seus seguidores, ó, os fariseus mandou os seus seguidores juntamente com alguns herodianos, que eles questionaram: mestre, sabemos que és íntegro, olha só, lá vem o elogio, né? Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois o Senhor não te seduz pela aparência das pessoas. Então aqui eles já vêm elogiando Jesus, né, de forma mentirosa, né, porque eles não acreditavam nisso, né? E se acreditassem de fato, não estariam tramando contra Jesus. Sendo assim, dize-nos, que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Então aqui, gente, era uma armadilha, porque você tem um grupo enorme de judeus que seguia os fariseus, né, que era nacionalistas e não aceitava, né, o domínio do Império Romano, não via a hora de de ver Israel liberto desse Império Romano. Então eles achavam humilhante pagar imposto a Roma, né? E dos herodianos que concordava com a dominação de Roma, eram a favor do pagamento de impostos. E cada classe dessas, né, fariseus, herodianos e saduceus, eles tinham uma fatia daquela população judia. Então, qualquer coisa que Jesus respondia por um lado ou por outro, Jesus perdia uma multidão ou ganhava uma multidão, como se fosse um debate político, onde um argumento de um político, ele desagrada um grande grupo de pessoas e agrada um outro grupo de pessoas. Por isso que os políticos em debate eles tomam muito cuidado com as palavras, porque não é só falar para o seu público, é também tomar cuidado para não desagradar um outro público muito representativo. Eles queriam pegar Jesus exatamente aqui, fazer ele falar algo que desagradasse algum desses três grandes grupos, né? É correto pagar imposto a César ou não?
Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e respondeu: Por que me tentais, seus hipócritas? Deixe-me ver aqui a moeda com a qual se paga os impostos. E eles lhe trouxeram um denário. Lembra um denário? Um denário é uma moeda romana, suficiente para pagar um dia de trabalho braçal de alguém. Um soldado romano ganhava um denário por dia. Nessa moeda, num dos lados dela, você tinha a cara do imperador, né? E do outro lado dela, você tinha uma escrita, né? Ao imperador, divino, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, lhes indagou. Jesus perguntou para eles, né? De quem é essa figura aqui, essa inscrição nessa moeda? E aí eles responderam, de César. Então lhes afirmou Jesus, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Então Jesus aqui, ele deu uma resposta tão bem dada que ele conseguiu responder agradando entre aspas, né, os dois grupos. Porque para o fariseu que ouviu isso, fala assim, ó fariseu, dá a César o que é de César, imposto é imposto, imposto é do governo, não é a cara dele que está aqui, dá a César o que é de César, aqui ele agrada os herodianos com essa resposta. E dá a Deus, fariseu, o que é de Deus, ou seja, você religioso, dá a Deus o que é de Deus, que é fé, amor, obediência, né, cumprimento da palavra. Então, Jesus fala aqui, ó, vocês têm que cumprir a lei, o que está acontecendo politicamente, fiscalmente. É a regra do jogo agora. Quem que é a cara que está na moeda? Não é de César? Então, dá a César o que pertence a César, ou seja, dá a esse mundo o que pertence a esse mundo, e dá a Deus o que é de Deus, o teu coração, a tua mente, né, a tua devoção, o teu caráter. Então, Jesus conseguiu ali se sair muito bem nessa resposta. Naquele mesmo dia, os saduceus, aqui ó, lembra daquele terceiro grupo que eu falei para vocês, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Então, os saduceus, eles não acreditam em vida após a morte. Eles acreditam que a vida é aqui e agora, que morreu, acabou. Então eles não acreditam em anjos, eles não acreditam em vida após a morte, nada. E eles eram uma elite política. Toda a nata política dos judeus era dominada pelos saduceus. Então perceba os três grupos que estão se juntando contra Jesus. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Era uma lei de Moisés isso. Então, por exemplo, se uma pessoa é casada, não tem filhos, e o homem morre, o irmão desse homem é obrigado a casar com a cunhada, com a esposa do irmão, para poder proporcionar descendência para ele, para poder cuidar das posses do irmão, das terras do irmão, e para poder dar segurança para a viúva, não deixar aquela viúva abandonada, tá? Então era uma lei de Moisés isso. E aqui o saduceus está fazendo uma pergunta. Entre nós havia 7 irmãos. Aí eu acho que eles tentaram propor uma parábola como Jesus fazia, né? O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão, ó. É a lei do cunhado, né? A lei de Moisés, lei do cunhado. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, o terceiro, até chegar ao 7º. Mas tá louco, essa mulher aqui é a viúva negra, né? Porque para 7 irmãos casar com ela e todos morrer, é uma história muito bem montada aqui dos saduceus, né? Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então o saduceu está perguntando assim, ó, se isso acontecer lá no céu, né, lá na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? Por quê? Porque eles zombavam dessa história de vida após a morte. E aí eles tentaram desmoralizar Jesus com essa história, né? Falar, então vocês acreditam em ressurreição, mas a lei de Moisés fala isso. E nessa situação aqui, Jesus, o que vocês iam fazer, hein? Já que vocês acreditam em vida após a morte, né? Sendo assim,
Então Jesus respondeu a eles: Vós estáis equivocados, saduceus, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não vão se casar, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. Então Jesus está falando assim que a vida após a morte, né, ou na ressurreição, não existe essa história de casamento. Nem de, eu fui casado com ciclano, eu fui casado com beltrano. Nós vão ser todos irmãos, né? E serão como os anjos. Os anjos, a gente sabe que os anjos não têm sexo masculino e feminino. Isso é um atributo do homem, do ser humano. O sexo, os anjos, eles são eles não têm sexo, né? Então ele fala que na vida eterna, né? Não vai ter esse negócio de casamento. Eu fui casado com... Não, é todos irmãos. E vocês vão ser como os anjos. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, eles tiveram que se reunir em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus que o maior mandamento da lei é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como se fosse você mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e todos os profetas. Então Jesus pega aqui todas as leis, né? Eles tinham 613 leis que eles eram obrigados a cumprir, preceitos, leis, né? 613 no total. E Jesus acaba de pegar essas 613 e resumir elas no seguinte, abaixo dessas duas que eu vou falar para vocês aqui, tá toda a lei e todos os profetas, tá? Segue essas duas que vocês vão estar seguindo todas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como se fosse você mesmo. É a regra de ouro, a tão falada regra de ouro. E de fato, pessoal, se o mundo conseguisse seguir essas duas regras, nós não teríamos problemas no mundo. No mundo não haveria violência, no mundo não haveria corrupção, não haveria fraude, não haveria roubo, não haveria mentira, não haveria fome, não haveria miséria. Se as pessoas simplesmente fossem capazes de seguir apenas 2 mandamentos de Jesus, o nosso planeta, o nosso mundo seria o paraíso na Terra, tá? Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como se fosse você mesmo, você nunca iria fazer ao próximo algo que você não gostaria que fizessem para você. Então você não ia mentir, você não ia roubar, você não ia adulterar, você não iria enganar, você não iria agir com violência, você não ultrapassaria, você não roubaria, ou seja, o mundo seria perfeito se o ser humano fosse capaz de seguir essas 2 únicas instruções de Jesus para o ser humano. Então tem muita gente querendo botar a conta de todos os problemas que nós temos na Terra, como fome, miséria, doenças, né, coisas, desastres naturais que acontecem, na conta de Deus. Se Deus é amor, se Deus é poderoso, se Deus é justiça, por que isso acontece? Não é por causa de Deus, meu amigo, tá? Deus deixou aqui o manual, a regra que a gente tem que seguir. São 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como se fosse você. Se a gente fosse capaz de seguir isso, o mundo seria perfeito. O mundo seria o paraíso na Terra. Por que as coisas estão como estão? Por que há miséria? Por que há doenças? Por que há violência? Por que há corrupção? Por que há injustiça? Porque as pessoas não têm a capacidade de seguir apenas essa regra de ouro, apenas esses 2 mandamentos,
o qual se resume a lei e os profetas, tá? Então pense sobre isso. É tão simples, porque às vezes você pode, Alisson, mas tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que elas não se importam de ser roubadas, de ser maltratadas. Então, essa regra de ouro ela pode ser quebrada, ela pode ser invalidada. Não, porque aí vem o primeiro mandamento, e por isso ele é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, mesmo que você não se dê o próprio valor, você está sujeito à vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não tem brecha aqui, não tem escapatória aqui para que a humanidade estivesse vivendo em perfeita harmonia se apenas seguisse esses dois simples mandamentos. Gente, é tão simples fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. É tão simples não fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que não fizesse para você. Recentemente eu fiquei sabendo, né, um casal muito querido de amigos sofreu uma fraude, né? Foram roubados lá na cidade deles. Uma pessoa abordou eles na rua, aplicou um golpe neles, pegaram a maior grana deles no banco, dinheiro de 1 ano de trabalho. O pessoal trabalha com colheita, com plantação. O recurso que eles teriam ali para passar o ano deles, uma pessoa teve a capacidade de roubá-los. Agora você me fala, uma pessoa que tem essa capacidade, eu não sei, sabe, uma palavra para definir esse tipo de gente que não pensa no próximo. Será que ela gosta? Então aqui ela está quebrando esses dois mandamentos de amar a Deus, porque Deus não aprova ela fazer isso, e de amar as pessoas como se fosse a ela mesma, porque não é possível que ela gostaria de sofrer uma fraude como essa, né? Então a gente vive hoje num país extremamente corrupto, extremamente, né, lamentavelmente entregue ao suborno, à injustiça, à corrupção e a tudo mais, por conta que nós não damos conta de cumprir esses dois simples mandamentos. Então não adianta você querer colocar as coisas na conta de Deus, porque Deus permite isso, porque Deus permite aquilo, porque as coisas acontecem por culpa da sociedade que não consegue fazer o básico aqui, ó, arroz com feijão, que é amar a Deus e amar o próximo. É simples isso. Então, reunidos, os fariseus, Jesus, né, lhes indagou: qual a vossa opinião acerca do Messias? Reunidos os fariseus. Agora é Jesus perguntando para eles, ó: qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Jesus perguntando para os fariseus. Ao que eles lhe afirmaram: ele é filho de Davi. Então os fariseus acreditavam que Jesus era filho de Davi, né? Ao que contestou-lhe Jesus: então como que se explica que Davi, falando pelo Espírito Santo, o trata de Senhor? Ou seja, o próprio Davi trata Jesus, o Messias, como Senhor dele. Então como que ele pode ser filho de Davi? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe alguma outra pergunta. Então, desencanaram de vez de tentar pegar Jesus com perguntas maliciosas, porque viram que Jesus conseguia responder com maestria todas elas, né? Maestria com autoridade. E aqui Jesus termina fazendo uma pergunta para eles, né? Porque eles acreditavam que o Messias era o filho de Davi. Mas quando as Escrituras se refere ao Messias como filho de Davi, quis dizer que Jesus viria da descendência do rei Davi, e não que ele era filho de Davi ou servo de Davi. E ele fala: como pode? Se o próprio Davi chamou o Messias de Senhor, como pode ele ser filho de Davi, né? Se o próprio Davi reconhecia a superioridade dele. E aí eles ficaram sem palavras, porque eles não entendiam que o que a Escritura se referiria como filho de Davi é que Jesus viria da descendência do rei Davi, né? Da descendência, se eu não me engano, de Judá.
É isso, turma. Esse foi o capítulo 22. Amanhã eu me enganei, tá, pessoal? Lembra quando a gente leu juntos aqui o Sermão do Monte, que era o capítulo 5 de Mateus? E eu falei que era imperdível, que era um dos melhores ou o melhor capítulo de Mateus? Eu tava confundindo, tá? Na verdade, eu acho que o melhor, ou um dos melhores capítulos de Mateus, na minha opinião, tá, gente? Esse aqui é um perfil meu, é o que eu gosto. É esse 23 que a gente vai ler amanhã. É o 23, porque os doutores da lei falam, mas não agem. E aqui, ó, na minha Bíblia, quando um capítulo é bom, eu grifo inteirinho. Eu escrevo, eu anoto. Pra vocês terem uma ideia, olha o que eu escrevi aqui nesse capítulo 23, bem aqui em cima. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Eu escrevi o seguinte, ó. Sermão da porrada. O que é o sermão da porrada? Gente, aqui nesse capítulo 23, Jesus detona os fariseus, os religiosos, os legalistas, mas detona. Então eu escrevi aqui de caneta, sermão da porrada. E aqui, até aqui do lado tem um vixe. Sabe quando você escreve vixe? Ponto de interrogação. Então não perca amanhã, capítulo 23 de Mateus, porque a porrada vai comer solta nesse capítulo, hein? Jesus fala coisas aqui, pessoal, que são assim... Ai, ai. Nós temos muito a aprender com esse capítulo de Mateus 23 amanhã. Nós já estamos caminhando para terminar esse desafio, essa playlist, né, dos 28 capítulos de Mateus. Nós já vamos agora amanhã, né, para o 23, e são só 28. Algumas pessoas estão assistindo, estão acompanhando, né? Estão gostando. Quero agradecer demais quem assiste, quem acompanha, porque isso ajuda, né? Nos apoia. Provavelmente quando eu terminar esse desafio dos 28 dias de Mateus, eu devo começar algum outro, porém com vídeos muito mais curtos e de um outro tema. Eu ainda não sei se eu vou falar de empreendedorismo, de mentalidade empreendedora. Eu não sei se eu vou falar sobre empreendedorismo digital ou de empreendedorismo de primeira geração. Sabe quando seus pais, seus avós, seus tataravós nunca empreenderam e você é o empreendedor de primeira geração? Talvez eu fale sobre isso. Talvez eu fale sobre política. Não sei, tá? Mas eu vou terminar Mateus e já emendar com outro desafio de um outro tema. E até queria pedir a tua opinião, né? Sobre o que você acha que eu deveria falar nesses próximos dias quando a gente terminar Mateus. Qual o tema que você gosta de aprender, que você gosta de entender melhor? Eu, né, sou uma pessoa que transita por essas 3 ou 4 principais esferas. São assuntos que eu gosto de falar, são assuntos que eu sempre vou tratar aqui no canal. Que é Bíblia, Palavra de Deus, Bíblia, gosto muito de falar de Bíblia. Em mentalidade empreendedora, né, eu acredito muito no empreendedorismo. E para empreendedores de primeira geração, eu acredito muito no empreendedorismo digital, tá? Porque a barreira de entrada, ela é muito mais baixa, ela é acessível de verdade para todos que desejam empreender. E eu gosto de falar de política, né? Eu tenho um posicionamento conservador, né? Eu gosto de falar de política, eu gosto de colocar argumentos, minhas opiniões, defender aquilo que eu acredito. Gosto de falar de... Então vão ser sempre esses assuntos, é o que eu gosto. Tá? A Bíblia, Palavra de Deus, mentalidade empreendedora, empreendedorismo e um pouco de política. Política eu quero falar menos, né? Porque a gente vai entrar agora num período eleitoral e eu não vou entrar em algumas questões que não valem a pena, né? Mas alguma coisa ou outra a gente precisa comentar porque são questões que acabam esbarrando em todas essas esferas que eu gosto e aí não pode passar batido, não pode passar em branco. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, curta ele, tá? Comenta, compartilha, salva. Isso tudo ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas e às vezes um vídeo como esse pode ajudar alguém, tá? Pode ajudar alguém numa área que ela esteja precisando e quando você compartilha, você também está sendo um instrumento
Eu estou sendo um instrumento aqui para dedicar o meu tempo, fazer a leitura, a explicação, né, dentro das minhas limitações, é claro, que eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não conheço a Bíblia a fundo, então dentro das minhas limitações, e você pode ser um instrumento apenas compartilhando isso com a tua rede de contatos, porque eu tenho a minha rede aqui. Quando você compartilha esse vídeo, ele pula de uma rede para outra, é como se ele pulasse de um lago para o outro. Então aí uma pessoa que compartilha, a gente tem influência em 2 lagos, né? Mais um compartilha 3 lagos, né? E aí a gente vai fazendo a mensagem chegar. Às vezes tem pessoas que nunca leram a Bíblia, não gostam de ler. Às vezes tem pessoas que até gostam de ler, mas quando lê tem dificuldade de entender, porque a Bíblia tem uma linguagem complexa, sim. Não é fácil entender a Bíblia. Precisa de alguém ler junto, explicar, sim, tá? Então, faça isso que você vai estar ajudando muita gente, tá bom, pessoal? Um grandíssimo abraço e até amanhã no nosso capítulo da porrada. Tchau, tchau.